Bom dia, queridos. Graça e paz seja com você. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse tempo de oração da madrugada. Que a paz, a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. E vamos ter esse tempo gostoso, mais uma vez, na presença do Senhor. Amém? Onde você está, vamos estar levantando a nossa oração ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pai amado, nós queremos ser gratos ao Senhor por mais este dia, por mais esta noite, Senhor. Muito obrigado pelo descanso que tivemos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo seu cuidado para conosco, Senhor. Mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas revelações da Escritura que o Senhor tem liberado até nós. Mais uma vez, que o seu nome seja glorificado nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, buscamos teu rosto nesta manhã e declaramos que sem o Senhor, a nossa vida, Senhor Deus, não tem sentido nenhum. Mas nós oramos a Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, somos gratos a Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Receba nesta manhã toda a honra, toda a glória. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão ali, Senhor, junto conosco nessa transmissão. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pelas suas famílias. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho, para aqueles que têm os seus negócios. Sabemos que o Senhor tem grandes promessas para cada um de nós, para este ano. Apesar das circunstâncias, o Senhor é Deus. Apesar das circunstâncias, o Senhor é Deus. E o Senhor continua sendo o nosso Deus. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te louvamos, te bendizemos. Entramos na Tua presença com ações de louvor, com ações de graça, em adoração, porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Senhor, nós queremos lembrar nesta manhã das pessoas que estão enfermas, pessoas que estão acometidas de enfermidades, sobretudo aquelas que estão, Senhor, contagiadas com esse vírus. Nós oramos, Pai, pela Tua intervenção sobrenatural. Oramos, Senhor Deus, para que esse vírus que tem assolado o mundo e nossa nação, nosso estado, nossa cidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor Deus, que esse vírus se seca, que esse vírus, Senhor Deus, começa a decrescer, começa a cair, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, para que hajam menos casos cada dia, mais restaurados, mais curados, menos mortes, Senhor Deus, que vai diminuindo ao ponto dele ir embora definitivamente, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, porque através de todas as circunstâncias que vivimos, o Senhor nos ensina sempre algo novo. O Senhor nos ensina. Ensina-nos nesta manhã a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor Deus, para descobrirmos o nosso propósito. Assim, Senhor Deus, como a Tua palavra diz que o Teu propósito é a nossa proteção. E queremos estar, Senhor Deus, sempre debaixo da poderosa mão de Deus, para que o Senhor, em tempo oportuno, nos exalte. Senhor Deus, oramos para que a Tua vontade nós possamos descobrir cada dia. Pai, nós queremos descobrir a Tua vontade, Senhor Deus, neste dia, para vivermos a Tua vontade, para vivermos, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a nossa vida, Senhor. Daqui a pouco, Senhor, muitos estarão indo no seu trabalho, no seu labor, Senhor Deus, e que a graça do Senhor os acompanhe de uma tal maneira que esse dia seja um dia maravilhoso, Pai. Um dia de céus abertos. E nesta manhã, abrimos os céus sobre a nossa vida, abrimos os céus
sobre a nossa casa, abrimos o céu sobre o nosso coração, Senhor, para entendermos e compreendermos a Tua vontade em nossa vida, Pai. Oh Deus, recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o poder, toda a força, em nome do Senhor Jesus. Levantamos nesta manhã nossa oração em favor da nossa igreja, Senhor. Pai, muito obrigado porque já podemos abrir de uma forma restritiva ainda, mas já podemos cultuar a Ti, Senhor, em comunhão, em comunidade, Senhor, nos reunindo com os irmãos para celebrar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, porque sabemos que quando tudo isso passar, nós estaremos firmes, nós estaremos, Senhor Deus, alegres, nós estaremos, Senhor Deus, com todas as promessas prontas para serem cumpridas em nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oramos, Pai, pelas nossas crianças. Oramos, Senhor Deus, por cada uma delas. Conserve-as em graça, conserve-as em sabedoria. Deus, que as nossas crianças não estejam distraídas nesse tempo de isolamento social, que elas possam estar aprendendo, junto com seus pais, a construir um altar de adoração, a construir, Senhor Deus, um culto a Deus, a construir uma relação com Deus, a conhecer o Deus de seus pais, aquele Deus que faz milagres, aquele Deus que faz coisas extraordinárias, aquele Deus sobrenatural. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Declaramos que as nossas crianças não serão confundidas com essas programações que vêm para trazer distração, Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus pelos nossos jovens, também que estejam conectados com Teu amor, estejam, Senhor Deus, ali atentos à voz do Senhor, a tudo que o Senhor deseja fazer nesses dias através das suas vidas. Senhor Deus, levanta os nossos jovens, adolescentes, Senhor, com vigor de suas forças, para dedicar ao Senhor toda essa força, toda essa alegria, todo esse entusiasmo. Senhor Deus, que a igreja possa se encher desses jovens poderosos que operam milagres. Assim como nos dias quando a igreja primitiva iniciou, tinham jovens como Estevão, Senhor, cheio do Espírito Santo, poderoso em palavras, homem que fazia sinais, prodígios e maravilhas, porque eram jovens que amavam a Deus. E da mesma maneira, Senhor Deus, que os nossos jovens sejam jovens que celebram o Senhor, comprometidos com o Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelos casais da nossa igreja, por cada casal, Senhor, em nome de Jesus, que sejam levantados como famílias fortes, com raízes como a palmeira, como o justo floresce na casa do Senhor. Que assim seja, Senhor, cada casal, que estejam firmes, solidificados no amor de Deus, solidificados na graça de Deus, e que eles possam crescer cada dia mais robustos, mais, Senhor Deus, enraizados, mais, Senhor Deus, como família, para serem de exemplos na Tua casa, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Te engrandecemos nesta manhã. Te engrandecemos, Senhor Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai, descortina Teus mistérios. Descortina Teus mistérios, Senhor Deus, através da Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Espírito Santo. Desperta o nosso espírito, Senhor, para que tenhamos mais revelação cada dia, para que cada dia Teu povo se alimente mais da Tua palavra, mas não somente se alimente, mas que este alimento possa produzir uma ativação sobrenatural no coração, Senhor. Para que possamos colocar em prática, não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sejamos, Senhor, daqueles que serão praticantes da Tua palavra, que colocaremos por obra cada revelação recebida, Senhor, para que, Senhor Deus, Teu reino avance, para que Teu reino se expanda. Somos uma igreja apostólica, uma igreja, Senhor Deus, com visão de reino,
não uma igreja que tem uma visão em si mesma. Oh Pai, uma visão, Senhor Deus, mais pastoral, uma visão mais introvertida. Não, Pai, nós somos a geração de apóstolos que o Senhor levanta para romper no mundo espiritual e avançar e conquistar novos territórios. Abençoamos nossos territórios de Araucária, nossos territórios, Senhor Deus, de Colombo. Abençoamos, Pai, o território de São José dos Pinhais, de Curitiba, Pai. Toda esta região metropolitana, Pai, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos pelos territórios que o Senhor nos dará ainda para conquistar, Senhor. Porque o Senhor está levantando as nossas crianças, os nossos jovens, Pai, os casais estão sendo ativados e levantados para exercer esse ministério sobrenatural de expansão, Senhor. Muito obrigado, porque para o Senhor não existe tempos de crise, para o Senhor não existe tempos de seca. Aonde quer que estejamos, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus. E tudo aquilo que sai da sua boca se reproduz, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Assim como nos dias de Elias, quando ele orou, depois de restaurar o altar que estava em ruínas, a sua palavra diz que quando Elias orou, veio fogo do céu, porque o Senhor é Deus. E todos reconheceram naquele instante que o Senhor é Deus. Da mesma maneira, nesta manhã reconhecemos, o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é Deus das nossas finanças. O Senhor é Deus da nossa casa. O Senhor é Deus da nossa igreja. O Senhor é Deus do nosso ministério. Sim, Pai, opera maravilhas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendizemos. Pai, nesta manhã, ajuda-nos na revelação da Tua palavra. Pai, muito obrigado por esse estudo tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Descortina agora Teu mistério. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, ativa-nos e mostra-nos aquilo que nós não vemos naturalmente, mas que podemos enxergar espiritualmente. Eu abençoo mais uma vez cada um desses irmãos preciosos que estão, Senhor Deus, ali nessa transmissão junto conosco. Haja Tua graça, haja Teu mover ali onde eles estão, que eles percebam a poderosa mão do Senhor estendida. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Bom dia para aqueles que estão entrando agora. Mais uma vez estamos nessa transmissão. E quero fazer apenas uma passagem rápida aqui do que nós já vimos. Os princípios espirituais que nos capacitam a vencer em tempos de crise. Nós falamos que mesmo que não tomemos posse ainda, devemos saber que a herança já nos pertence. Em segundo lugar, nós vimos quando Deus fala com Isaac e diz para Isaac: Isaac, não desça para o Egito. O Egito não é a tua herança. A tua herança é Gerar. Mas em Gerar a terra é seca. Em Gerar a terra é árida. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que quando Isaac semeia naquela terra, aquela terra se reproduz de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque aquela terra árida e seca percebe a chuva espiritual, que é uma chuva invisível, que é a chuva que é produzida pela fé. Cai sobre aquela terra e dá vida àquelas sementes. E a vida que vem de Deus não é pouca coisa, não. Ele deu a 100 por 1. Então, nós estávamos vendo isso. Foi um estudo extraordinário. E nesta manhã, nós queremos dar seguimento no item número 3, de 6 pontos que nós temos. O terceiro ponto é: somos abençoados, apesar das nossas falhas.
Uau! Que Deus tremendo é esse! Que apesar da nossa inoperância, apesar de cometer alguma falha, de cometer algum pecado, Deus se compadece através do arrependimento e da confissão. Quando Davi pecou, Davi escreveu o Salmo 51 e disse: Senhor, diante de ti eu me humilho, porque eu pequei contra ti. Senhor, se pudesse dar muitos sacrifícios, eu te daria, mas eu sei que o Senhor não aceitaria. Mas há um coração quebrantado, contrito e humilhado diante de ti, tu não te desprezarás. Uau! Que revelação de Davi! Que revelação de Davi! Ele disse: Senhor, qualquer coisa que o Senhor pedisse para mim, eu podia te dar. Sou rei, eu tenho recursos, podia te dar 1000 bois em sacrifício, podia te dar o que o Senhor me pedisse, mas eu sei que o Senhor não aceitaria. Nada disso adiantaria. Muita obra não adiantaria. Mas o que o Senhor não despreza é um coração quebrantado, contrito e humilhado diante de ti. Isso o Senhor não despreza. E é verdade, irmãos. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo nossas falhas, nos identificando com o pecado da nossa cidade, da nossa nação, quando nos humilhamos diante de Deus, Deus vem com sua graça. Nós conhecemos nesse momento a misericórdia do Senhor. Reconhecemos a bondade do Senhor e a sua compaixão pelas nossas vidas. Deus não despreza um coração que está quebrantado, contrito e humilhado na sua presença. Então, por isso somos abençoados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fragilidades. Deus nos renova, Deus nos fortalece, Deus muitas vezes nos fere para nos curar. E diz lá em Gênesis, no capítulo 26, que nós estamos estudando, no versículo 7, diz assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, acerca da esposa de Isaque, a Rebeca, Isaque disse: ah, é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Rebeca era uma mulher vistosa, uma mulher muito bonita. Então, Isaque, com medo de que o rei pudesse matá-lo para tomar posse de sua esposa, ele mente, ele diz: não, é minha irmã. Ele diz: é minha irmã. Perceba ali como se perpetua, se estabelece um pecado de herança familiar. Porque Abraão pecou da mesma maneira com Sara. Quando disse: não, Sara é minha irmã. Na verdade, ele não mentiu tanto assim, porque era minha irmã mesmo. Porém, era esposa dele. E ele também temia que o rei, naqueles dias onde eles se estabeleceram, tomasse Sara por mulher e matasse Abraão. E o filho comete o mesmo erro. E muitas vezes, os nossos filhos vão cometer os mesmos erros que nós cometemos. Infelizmente. Mas a promessa é de que, apesar das nossas falhas, quando nos arrependemos, Deus nos abençoa. Aquele ciclo de maldição é quebrado quando temos esta revelação. Então, chegamos nesse momento na vida de Isaque a uma situação constrangedora, porque ele mentiu. Não havia necessidade dele mentir, mas ele mentiu. Ele mentiu, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo um Deus que já tinha aparecido para ele. Muitas vezes ali nos vemos como muitas pessoas não se escandalizam. Puxa, mas essa pessoa orou, curou pessoas e tal. E olha como essa pessoa tem um problema de caráter. Aqui Deus está falando do nosso caráter, como deve ser irrepreensível. Apesar das circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus. Vejam só, Isaque, apesar dele ter a direção de Deus, mesmo ele tendo toda
o respaldo de Deus. Deus já tinha aparecido para ele nesse momento. Deus já tinha conversado com ele. Deus já tinha repetido: assim como fui com teu pai, serei contigo. Naquele momento, queridos, Isaac já tinha a promessa, já tinha o encontro com Deus. A partir daquele momento, ele seria produtivo da sua própria conquista. E muitas vezes o inimigo nos visita com situações, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo já uma direção divina, mesmo já tendo uma certeza da promessa de Deus que vai se cumprir, muitas vezes podemos cometer deslizes, podemos cometer erros. Mas como estamos falando aqui, mesmo nessa situação, Deus quer nos abençoar. Isso não significa: tá bom, então vou errar mesmo. Não. Não é um erro deliberado, mas sim pode acontecer porque somos humanos. De repente aparece uma situação e você inadvertidamente diz uma coisa ou diz outra que não tem a ver com a verdade. Não tem a ver com a verdade. Amados, geralmente pensamos que quando nós mesmos causamos o problema, Deus não vai nos ajudar. Aí nos autocondenamos. Ali nós assumimos uma culpa e ficamos com essa culpa em nosso coração. E dali para frente, muitas vezes, essa culpa é como uma mureta, como algo que nos impede de avançar. Porque mesmo muitas vezes quando nós pedimos perdão a Deus, o diabo vem usar essa situação para ficar nos lembrando constantemente dos nossos erros. Eu sinto no meu coração nesta hora que tem pessoas que estão nos assistindo, que têm se falhado no transcorrer da sua vida. E muitos têm cometido o mesmo pecado. E estão com esse sentimento de culpa no seu coração. Deus está te dizendo: meu irmão, minha irmã, você já foi perdoado. Você já foi perdoado. O Senhor está dizendo: avance. Não se retenha mais. Avance. Igreja, é tempo de avançar. E você fica ali sem saber o que fazer diante do mar, fica sem saber diante de Faraó, com seu exército que vem atrás de você. As lutas, as circunstâncias, as contas, as responsabilidades estão vindo para te atropelar. E diante de você está o mar. E sabe o que Deus está te dizendo? Pare de se culpar. Você tem autoridade nas suas mãos. Estenda a sua mão para o mar e ele se abrirá. Deus abrirá caminhos por onde não há. Mas nós precisamos começar a ter esta revelação de que, mesmo tendo errado, temos um Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Temos um Deus que nos perdoa de todas as nossas iniquidades. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Portanto, meu irmão, pare de dar ouvidos às condenações de Satanás pelos seus erros. Pare de dar ouvido a Satanás pelo pecado que você tem cometido na sua ignorância, ou mesmo pecados que você sabe que é, mas você cometeu a si mesmo. Queridos, esse é o momento de você se arrepender, mas não leve mais como culpa, porque essa culpa te impede de avançar, essa culpa te impede de ser próspero, essa culpa impede que teus olhos sejam despertados espiritualmente para ver que são muito mais aqueles que estão contigo daqueles que estão contra ti. Avança, mulher, avança, homem, avança, família. É tempo de avançar. Não é tempo de se vitimizar com as circunstâncias. Tem muitos que se vitimizam com as circunstâncias. Não podemos reclamar desta crise. Não podemos reclamar das pessoas. Precisamos olhar para Deus,
olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e seguir em passos firmes, porque estamos fundamentados na rocha, que é Jesus. E muitas vezes, por conta disso, achamos, Deus agora não vai me ajudar mais. Deus, por quê? Porque nós humanizamos Deus. Pensamos e colocamos a Deus como se Ele pensasse como nós. E esquecemos de que Deus é Deus. Deus disse, os meus pensamentos são muito mais distantes dos vossos pensamentos. As minhas ações são muito mais longas. Nós não podemos medir os pensamentos de Deus. Queridos, muitas vezes nós humanizamos Deus. E Deus não é humano, Deus é Deus. Nós é que somos humanos. Mas como disse o salmista Davi, ao coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Essa, amados, é uma questão para a qual precisamos ter uma resposta. Porque há muitos problemas que nós mesmos provocamos. Nós mesmos provocamos. No Salmo 23, nós lemos que o Senhor é o nosso pastor. E Ele nos leva por águas tranquilas. O próprio Deus nos leva também a pastos verdejantes. E lemos também que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Mas também o Salmo diz, ainda que eu ande. Ainda que eu ande. O que significa? Significa que não fui levado ou guiado para andar nesse caminho. Foi uma decisão. Foi uma decisão de eu andar por aquele vale de sombra de morte. Porque o que me leva pelo vale de sombra da morte? Me leva o jeito que eu andei. Por onde eu andei. Por onde eu decidi andar. É o nosso andar que nos leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, ou nos leva para o vale da sombra da morte. É por isso que lá em Ageu diz, vejam, reflitam, meditem aonde suas decisões o levaram para andar. Semeais muito, colheis pouco. Trabalha muito e você não vê o fruto do seu trabalho. Recebe o seu salário e é como se colocasse numa bolsa furada. Se aquece, mas continua com frio. Você percebe que muitas vezes nós mesmos provocamos. Isaac não precisava ter mentido. Isaac não precisava, mas o receio, o medo levou a mentir. O que tem levado você a mentir muitas vezes nos seus negócios? O que tem levado a você mentir para seu esposo? O que tem levado a mentir para sua esposa? Por onde você tem andado? Porque existem pastos verdejantes, existem águas tranquilas, mas não esqueça que existe também o vale da sombra da morte. Mas por causa do arrependimento, olha que coisa linda esse texto. Por causa do arrependimento, o salmista diz, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Uau! Isso é fruto já do arrependimento. Senhor, eu sei que posso andar pelo vale da sombra da morte, porque eu erro, eu peco muitas vezes contra o Senhor, mas quando eu confesso e me arrependo, não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo.
O Senhor está comigo. Que coisa tremenda. Deus não nos abandona. Escute isso aqui, amados. Deus não nos abandona quando bagunçamos as coisas. Deus não nos abandona. É como aquele filho que nessa época de isolamento social, você tem aquela sala tão bonitinha, sempre tão limpa, todas as coisas nos seus devidos lugares, mas você tem uma criança pequena ainda, aí ele pega aqueles brinquedos e derrama, esparrama por toda aquela sala. Presta atenção. Esparrama por toda aquela... Você olha assim, uau, o caos. Parece Gênesis 1. A terra sem forma e vazia. E aquela bagunça, tudo naquela desordem. Aquela criança deixa de ser seu filho porque bagunçou as coisas? Aquela criança, escute, aquela criança deixa de ser o seu filho porque bagunçou as coisas? Não, claro que não. O que você faz como pai daquela criança? Você pega, chama a atenção e junta tudo com ele. Ordena todas aquelas bagunças. Coloca nos seus devidos lugares. Chama a atenção do filho e o filho continua sendo seu filho. É assim que acontece conosco. Deus nos dá um propósito, Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá consolo e muitas vezes nós, pelas nossas más decisões, bagunçamos tudo. Mas a graça de Deus está ali para nos acolher, ordenar a nossa vida, mas não deixamos de ser filhos. Continuamos sendo filhos. Receba esta revelação, queridos. Porque muitos acham que porque errou, serão condenados por Deus. Não, queridos. Quando seu filho erra com você, ele não deixa de ser. Não existe ex-filho. Ou era filho ou não era. Ou era filho deste ou era filho do outro. Mas é filho. Continua sendo filho. Por isso, amados, tenha certeza, Deus não nos abandona quando bagunçamos as coisas, mas Ele continua conosco desde que nos arrependamos do nosso erro. Não deixamos de ser filhos, mas precisamos este elemento sobrenatural. Precisamos desse elemento sobrenatural. Arrependimento. Arrependimento. Porque o filho que não se arrepende entristece o coração de seu pai. Entristece, é a vergonha da sua mãe. Envergonha a mãe e entristece o coração do pai. Entristece o Espírito Santo e envergonha o Pai Celestial. Salmo 103, versículo 3 a 5 diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, aleluia, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Quando Deus te perdoa, tudo se renova. Tudo se renova. Ele perdoa tuas iniquidades. Vem para sarar todas as tuas feridas, para sarar toda a enfermidade, toda maldição que com o teu erro se alojou, se estabeleceu sobre a tua vida. Mas através do arrependimento, Jesus vem varrer, o Espírito Santo vem com seu poder, vem com seu vento sobrenatural, sopra sobre ti, elimina aquela iniquidade, elimina aquela maldição hereditária. Foi assim com Isaac. Deus o perdoou. Depois ele se acertou com o rei Abimeleque do erro que ele cometeu. E depois Abimeleque, no lugar de condená-lo, ainda foi o seu protetor.
Ainda disse, quem tocar esta mulher receberá a ira do Senhor. Portanto, deixa o homem em paz. Porque esse homem é um homem de Deus. Isaac é o homem de Deus. Aleluia. Deus é com ele. O próprio rei Abimeleque reconheceu que Deus é Deus na vida de Isaac. Porque Isaac tinha uma vida de altar. E ele reconheceu o Espírito. Deus concedeu revelação àquele rei Abimeleque sendo ímpio. Mesmo errando, não significa que você deixou de ser filho. Amém. Você continua sendo filho. Aleluia. Mas é preciso arrependimento para que Deus nos exalte diante das circunstâncias. E aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque eu me arrependi, eu posso declarar, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Sim, Isaac mentiu. E isso não foi uma estratégia muito sábia. Às vezes estabelecemos estratégias nada sábias. Nós queremos ajudar Deus muitas vezes a cumprir o seu propósito na nossa vida. Mas mesmo assim, Deus perdoou, Deus livrou e Deus o abençoou. E o abençoou grandemente, diz a Escritura. Grandemente, ou seja, amados, não foi pouca coisa não que Deus abençoou. Deus o tornou poderosíssimo, diz a Escritura. Riquíssimo, ao ponto do rei Abimeleque ter temor e dizer, Isaac, é melhor você sair da nossa terra. Isaac não saiu daquela terra. Ele desceu mais naquela terra. E desceu mais perto de um lugar onde tinha mais água. Sabe, queridos, muitas vezes Deus vai permitir que você passe por Gerar. Porque Gerar é tua terra de promessa. É apenas um momento de dificuldade que você vai passar. Apenas um momento de aflição, porque, queridos, sem aflição, nós não temos a oportunidade de conhecer a Deus. Porque é na aflição que nós conhecemos a Deus. É na tristeza, é no momento da angústia, é no momento do confronto com Satanás e os demônios, é que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Então, por isso, você não pode ficar dizendo, estou no deserto, estou passando por um tempo de deserto. Queridos, o deserto é o melhor lugar para você estar, sabia? Porque deserto é lugar de milagres. Deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar do cuidado de Deus. Veja como Deus fez com o seu povo. Durante o dia, a nuvem Shekinah. Durante a noite, o fogo do Shekinah de Deus. Quando o povo enfrentou as picadas das cobras, Deus os curou. Deus proveu água. Suas roupas não se gastaram, suas sandálias não se gastaram. Deus foi com eles. Maná caiu do céu. Queridos, escute. O deserto não é um lugar ruim, não. O deserto é um lugar de milagres. O deserto é tempo de avivamento. É tempo da provisão de Deus. Deus proveu todas as necessidades do seu povo na travessia do deserto. Portanto, declaro sobre sua vida, você que diz que está passando um tempo de deserto, Deus te provê, Deus te dá o alimento, Deus te dá a provisão que você precisa para atravessar esse deserto, para chegar no teu destino, que é a tua terra prometida. Glória a Deus. Talvez nesse momento de crise estejamos passando, mas uma coisa é certa, no meio do deserto nada te faltará, porque o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Mesmo nessa crise, Deus te levará a águas tranquilas e pastos verdejantes. E em todo momento, Ele estará comigo e Ele estará com você. Amém. Precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa convicção em nosso espírito. Amém, queridos? Receba esta palavra. A Bíblia diz que o rei Abimeleque poderia tê-lo matado para ficar com Rebeca. Podia,
Mas ele não fez. Em vez disso, sabe o que aconteceu? O próprio rei protegeu os dois. O próprio rei protegeu os dois. Aleluia, aleluia. É interessante, amados, que quando Isaac passou por esse momento e isto se esclareceu entre o rei e Isaac, foi ali que Isaac começou a colher a 100 por 1. Quando há o acerto com Deus, ali você ativa a sua semente. Quando você se conserta com Deus, escute. Quando você se conserta com Deus, ali a sua semente é ativada. Ali a sua semente recebe virtude de vida divina. E ele se rompe, ele morre e começa a brotar. E começa a produzir o seu fruto. Que coisa tremenda, amados. Que coisa tremenda esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse amor sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nesta manhã, talvez muitas pessoas possam dizer, puxa, baguncei tudo, estraguei. Amados, quantas vezes o seu filho estragou algumas coisas e nunca deixou de ser seu filho? Você continua amando, você o corrigiu, mas você seguiu amando. E ele continua sendo seu filho. Da mesma maneira, diante de Deus, Isaac continuou sendo o filho da promessa. Diante das circunstâncias. E sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Isaac começou a cavar poços. E diz que muitas pessoas contenderam, muitos pastores daquela região. E escute, tem muita gente, tem muitos pastores, não estou falando assim pastores de igreja, não. Tem muitas pessoas que vão querer se apossar, vão ser invasores no seu território, serão invasores na sua promessa. E vão contender com você. Mas quando esses pastores daquela região contenderam com Isaac, Isaac simplesmente não entrou em litígio com eles, não entrou em brigas com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. E o Senhor o conduziu, disse, não, deixe, eu tenho algo melhor para você. Diz que entulharam os poços. Não, essa água é nossa. Sai daqui com teus rebanhos. E ele foi descendo cada vez mais. E segundo a história bíblica, sabe qual foi o lugar onde ele se estabeleceu? E a partir dali ele começou a prosperar muito mais. Ele já era riquíssimo, mas ele começou a prosperar muito mais. Ali, Isaac começou a conquistar muito mais abundantemente do que ele tinha pensado. Como diz Paulo, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é a nossa fé. Amém. Aleluia. Isaac, com sua fé em Deus, ele foi descendo mais o vale. E lá, quando chegou, encontrou águas. E ele se instalou numa região onde corria aquele rio que produz ouro, Pison. Ele saiu de Gerar e foi sendo expulso de um lugar a outro porque os pastores das regiões começaram a contender com ele. Mas ele chegou num ponto onde diz, essa água a partir daqui é nossa. É o que Deus tem para você. Amém. Muitas vezes tem poços que você vai cavar, mas o Senhor vai te dizer, não, esse aqui não é para você. Mas a água é boa, Deus. Não é para você. Mas Deus não é boa para você. Amém. Aleluia. Escute. Desça mais um pouco pro vale, porque lá tem um lugar melhor. Tem um rio que produz ouro.
E Deus, nesta crise, está nos conduzindo para descer um pouco mais o vale. E tem gente que tem medo do vale. O vale não é um lugar ruim, não, queridos. O vale, sim, estão os leprosos, estão os enfermos. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ali estava com seus 3 discípulos, e Pedro disse: Jesus, não vamos descer, vamos ficar aqui. Olha, eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês, e vamos ficar, está tão gostoso aqui, olha que glória, olha que presença de Deus, aleluia, racatanaramasuricaya. E sabe o que Jesus disse? Pedro, pare, nós precisamos descer para o vale. Jesus está dizendo para você e para mim: ah, pastor, mas eu não tenho coisas melhores e tal. Sim, tua recompensa está no vale. No vale onde há aflição, também há bênçãos te esperando. Glória a Deus. Há poder sobrenatural te esperando. Há poder sobrenatural te esperando, queridos. Não tenha medo do vale. Davi ia para o vale todos os dias, levar as ovelhas para beber daquele rio. E lá tinha leão, lá tinha urso, lá tinha, né, a Bíblia não descreve, mas com certeza tinha lobos. E Davi diz que arrancava da boca do lobo, arrancava suas ovelhas. Amém. E curava suas feridas e matava o lobo. Então sim, no vale nós vamos ter várias aflições, sim, vamos ter lutas, vamos errar, mas nunca deixe de crer. Amém. Que por causa do teu erro, Deus vai te abandonar. Porque o coração quebrantado, contrito e humilde, Deus não vai desprezar. Você não deixa de ser filho. Amém. Por causa do teu erro. Amém. Nesta manhã, eu tenho a percepção no meu espírito que tem pessoas que estão no nosso meio, que têm se culpado por causa do seu erro e diz: por isso que Deus não me abençoa. Deus abençoa sim. Apenas a bênção está retida porque está esperando que o teu coração se quebrante, se quebre na presença do Rei, para que aquela água que está retida possa fluir novamente sobre a sua vida. E você, assim como Isaac, se estabelecer próximo ao rio Pison, aquele rio que produz ouro. Ah, queridos, muitas vezes Deus permite que entulhe os nossos poços para a gente sair, porque senão a gente não sai da nossa zona de conforto. Deus sempre tem coisa melhor. É por isso que nós sempre é tempo de estar parado, mas há tempo de estar em movimento. E este é o tempo de estar em movimento. Este é o tempo de andar. Este é o tempo de seguir caminhando, seguir buscando o nosso poço. Aleluia. Cavar de onde vai fluir água que produz ouro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para abastecer todas as nossas necessidades. Aleluia. Isso que Deus quer. Aleluia. Para mim e para você nesse dia. Que os céus se abram sobre a tua vida nesta manhã. Que o Deus da nossa paz seja a tua paz nesta manhã. Amém, Senhor Deus. Que o Deus da sabedoria seja a inteligência que você terá para criar coisas para empreender nos teus negócios. Amados, não importa se o teu concorrente copia, não importa. Tudo que é copiado não é original. Aleluia. Escute. Você é original. Não importa se teu concorrente te copiou. A cópia não tem DNA. O original tem DNA. Ali está a virtude. Eu não sei para quem que estou falando isso nesta manhã, mas o Senhor manda dizer para você: não se importe com aquele que está copiando tua estratégia. Não vai prosperar porque Deus não está com ele, porque ele copia. Deus está com o seu original, você é original. A ideia foi sua. Não. Muitas pessoas dizem: agora vou desistir porque
ele copiou e agora ele... Não! A ideia é sua. Continue firme, continue fiel. Vai fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Porque Deus é com o original. Deus nunca abençoa a cópia. A cópia se deteriora porque não tem raiz, mas o original tem raiz. E essa raiz é regada por um riacho, por um rio de água viva. Aleluia. Aleluia. Que vai regando a tua raiz, cuja árvore cresce, cuja folhagem não murcha e a seu tempo produz fruto. Você é essa árvore, querido. Então, se alguém te copiou, esqueça. Você é original. A sua confiança está no Deus da tua salvação. Eu não sei para quem estou falando isso, mas é o Espírito Santo está falando com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é maravilhoso? Obrigada, Senhor. Aleluia. Quero orar com você para nós terminarmos. E deixar muito claro esta revelação com você. Há um lugar certo nessa caminhada onde Deus quer que você se estabeleça. Assim como foi com Isaac, também será contigo. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, levantamos a nossa fé, inclinamos o nosso coração para Ti nesta manhã. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Sabemos que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Sabemos que o Senhor é aquele que nos cura. Muitas vezes, pelos nossos erros, nós mesmos nos ferimos. Mas o Senhor está sempre ao nosso lado para nos levantar, para nos curar. Assim como Pedro, quando pela fé começou a andar sobre as águas, de repente, diz a Escritura, ele viu os ventos, viu o tamanho das ondas e teve medo. E por isso afundou-se. Muitas vezes, Senhor, nós também temos medo em nossa caminhada. Somos acometidos, Senhor, de insegurança quando vemos o tamanho das ondas, quando vemos o vento que vem contra nós. Muitas vezes tememos e por isso nos afundamos. Mas uma coisa, Pai, nós não podemos esquecer. Jesus estava próximo de Pedro. Jesus estava de olho em Pedro. Tanto que quando Pedro se afunda, Jesus estende a sua mão e o levanta e o leva seguro para a sua barca. Jesus sempre vai nos levar em nossa barca, porque Jesus quer fazer parte da nossa barca. Aleluia. Nós convidamos o Espírito Santo para que o Senhor nos acompanhe em nossa caminhada. Amém. Senhor, para que os nossos pés, diz a Tua palavra, não tropecem em nenhuma pedra. Conceda-nos anjos ministradores que nos levem em seus braços para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Para que nós possamos seguir sempre na vontade daquele que nos chamou de um reino de trevas para viver no seu reino de luz com um propósito. Queremos estar debaixo desse propósito, porque debaixo desse propósito é o nosso alinhamento contigo, onde nós temos bênção, onde nós temos direção, onde nós temos abundância, onde nós temos a provisão para poder atravessar este deserto. Deus, prospera teus filhos nesse dia, Senhor. Prospera, Senhor Deus, o empresário. Prospera, Senhor Deus, o funcionário. Prospera, Senhor, aquele que está sem emprego. Abre portas sobrenaturais. Aqueles que têm orado, aqueles que têm buscado, Senhor Deus, resposta de orações. Oramos por esse profissional liberal, que haja um movimento, que haja uma criatividade neste momento de crise, que agora sejam despertados os talentos que estão, Senhor Deus, dentro de si, sejam despertados em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo teu povo nesta manhã. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém, desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Eu declaro sobre a sua vida um dia sobrenatural, um dia extraordinário. Amém, amados?
Lembrando de que amanhã, quarta-feira, nós temos Casa de Paz. Casa de Paz. Você deve convidar pessoas do seu entorno, pessoas que você diz, essa pessoa eu vou levar para a igreja. Não convide pessoas que estão distantes, sobretudo pessoas de outras igrejas. Não convide. Esse não é o nosso alvo de Casa de Paz. Por isso nós fizemos uma Casa de Paz fechada, porque é um meio de evangelização. Pense que na Casa de Paz eu devo levar pessoas que eu quero que elas frequentem a minha igreja, que eu quero que elas possam entrar no processo da sua salvação. Amém. Amém, queridos? Esse é o foco, é o tipo de pessoas, esse é o nosso alvo de Casa de Paz. Então, não coloca uma pessoa, ela mora onde? Lá no Rio Grande do Sul, lá em Livramento, ou mora lá no Pará. Não, queridos. Para isso, nós já temos os cultos que são liberados em canal aberto. Amém? As pessoas vão receber a impartição da palavra. Mas em Casa de Paz, queridos, são as pessoas que nós estamos colhendo como fruto do nosso ministério. Amém, amados? Então, Casa de Paz, o propósito é evangelização. Você convida aquela pessoa que você diz, eu vou levar ele para a Casa de Paz, vou conectá-lo com a Casa de Paz, porque eu sei que essa pessoa tem condição de ir e ser membro da nossa igreja e entrar no processo, pode ir para o CIO, pode ir para ser restaurado na nossa igreja, pode ser alcançado. Então, essas pessoas são nosso alvo. Evangelize pessoas de Araucária ou do seu território que possam vir até a nossa igreja para receber a impartição da palavra do Senhor. Amém, queridos? Esse é o propósito de Casa de Paz. Esperamos você amanhã às 8 horas. Deus abençoe ricamente seu dia em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Um grande abraço a todos. Querido.